Olá, queridos Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e nos regozijemos nele. Eu sou o pastor Adalberto, estou aqui do Rio de Janeiro, e o tempo mudou aqui, graças a Deus. Queridos, não deixem de conhecer a Escola Teológica Dalit. Olha, primeira lição do segundo trimestre, o Verbo que se tornou em carne, é aqui do Evangelho de João. O que é verbo? Qual é a palavra que traduz aí no grego a palavra verbo? Quem é Jesus como verbo encarnado? O verbo encarnado realmente revela a sua natureza? Essas perguntas a gente pode ver aqui nesta lição mais curta. Dê um like, deixe o sininho ativo, comente e compartilhe esse link para as pessoas assistirem esta aula. O texto em classe é João 1, do 1 ao 14. Nós chamamos de prólogo, mas aí seria do 1 ao 18, porque o versículo 19 é o testemunho de João. Então, aqui seria, na verdade, o prólogo. O prólogo no Evangelho de João seria como que o pórtico, né? O átrio para você entrar numa coisa muito maior, que seria o Evangelho. Palavras-chave, aí eu coloquei Evangelho de João, Verbo, encarnação e Jesus. Lembrando que encarnação é a palavra-chave da lição, mas aí eu coloco Evangelho, que está dentro de João, Verbo, encarnação e Jesus. Eu poderia colocar Jesus em primeiro, mas tipo um encadeamento do menor para o maior, até chegar em Jesus. Introdução, cada uma dessas imagenzinha que aparece também nos slides são de textos manuscritos ou do Evangelho de João ou do Novo Testamento grego. O Evangelho de João, para muitos estudiosos, é considerado o mais valioso dos 4 livros evangelísticos. Apesar de seguir uma sequência de fatos narrativos dos sinóticos, sua estrutura e estilo é completamente diferente. Ela segue a mesma sequência, mas tem uma estrutura e um estilo completamente diferente. E os eventos são narrados com ênfase na Judéia e não na Galiléia, diferente dos sinóticos, como vemos no sinótico. Isso torna tão singular dentre os 4 evangelhos. Isso o torna singular. Então, observe que a estrutura do Evangelho de João tem toda a sua singularidade, diferente dos outros 3. Por que os 3 são chamados de sinóticos e João não? Por causa dessa questão, dessa diferença, que vai demonstrar que quando eu olho para os 3 evangelhos que narram as mesmas situações, mas com semelhanças e dessemelhanças, no Evangelho de João nós não temos isso. A não ser algumas partes, como os relatos sobre João, algumas curas e sobre a morte e ressurreição de Jesus. Os 4 evangelhos têm na mesma sequência aí. Entre os evangelhos sinóticos e João, existe uma diferença no que diz respeito ao status messiânico de Jesus. Nos sinóticos, essa questão é afirmada e o uso de Filho de Deus aparece apenas 3 vezes no absoluto. E somente em ambientes mais fechados e falada somente pelos discípulos de Jesus, ou seja, essa palavra Filho de Deus só aparece 3 vezes, está aí, e de maneira fechada só sai da boca dos discípulos. Aí, mais precisamente, nos escritos de Marcos. Nos escritos joaninos, a situação é bem diferente, porque a discussão sobre o status messiânico de Jesus é debatido aberta e publicamente. Então você tem aí mais texto. Por que mais precisamente em Marcos? Porque se aparece no Evangelho de Marcos,
Se está em Lucas, desculpa, se está em Lucas e em Mateus, é porque a fonte é Marcos, se tiver em Marcos. Se só tivesse em Mateus e Lucas, aí é uma fonte chamada fonte Q. Mas como aqui está em Marcos, então é precisamente nele, pois ele é a fonte para esses evangelhos. Primeira seção, o Evangelho de João. Autoria e data. Então, os escritos joaninos são compostos pelos textos que levam o nome de João, que lhes são atribuídos. Aí aqui eu pego todo o corpo joanino. O Evangelho de João, as 3 cartas e o Apocalipse fazem parte do cânon do Novo Testamento e podem ser classificados como corpus joanino, um dos vários corpora que compõem o texto neotestamentário. Quando a gente diz corpora, só fala de corpo. Corpora, no caso aqui, está no plural, por isso corporas vem do latim, ou seja, são vários corpos que nós temos, corporas, melhor dizendo, no Novo Testamento. Os evangelhos, Atos, as cartas paulinas, as cartas católicas, e o evangelho e os escritos de João é o único. O escrito de João é o único que está em vários corpóreos. Então, você tem o Evangelho, você tem carta, você tem o Apocalipse. Então, ele é muito rico. As 3 cartas joaninas teriam 2 autores possíveis e diferentes, enquanto a redação dos textos finais. A primeira carta teria sido escrita por João, o apóstolo. A segunda e a terceira cartas de João teriam sido escritas por João, o presbítero. É evidente que a tradição antiga é a responsável por colocar em destaque o nome do apóstolo João como autor dos escritos joaninos, inclusive o próprio evangelho. Geralmente a gente encontra também isso em Eusébio de Cesareia, ali 320 e pouco depois de Cristo. Ele está vivendo um período de Constantino e ele vai escrever e vai colocar esses autores aí como sendo os autores de textos do Novo Testamento. Todavia, não temos nesses escritos, nem no Evangelho de João, uma marca autoral que denomine João, o apóstolo e evangelista, como sendo o autor. Aliás, este é um fenômeno comum em vários escritos do Antigo e do Novo Testamento, não sendo possível determinar seus autores com exatidão e certeza. Paulo a gente consegue porque está lá, ele tem a sua marca lá nas suas cartas, mas a maioria dos textos não. Gente, essa lição de hoje, ele está fundamentado em um artigo que eu escrevi, foi publicado numa revista acadêmica, tanto é que quando a gente falar sobre coisas do verbo lá, eu vou falar não só de João, mas a relação entre o prólogo de João e o prólogo de 1 João. Então, quem desejar ler o artigo, ele é científico, tem muita coisa aqui em grego que eu coloquei, e eu posso colocar, se vocês comentarem, professor, coloca aí o link na descrição ou no comentário, eu vou colocar o link da revista para vocês acessarem a lição. Alguns especialistas apontam o início da fixação do quarto evangelho na primeira metade do século I depois de Cristo, ou seja, alguns colocam o evangelho de João mais tardio, até primeiro do que os outros evangelhos. Afirmam que a redação final seria entre o final do século I, ou seja, foi feito lá o evangelho, a fixação, e só no final do 1º século é que vai ter a sua redação final. Adentrando nos primeiros decênios do 2º século. Gente, nenhum escrito foi do Novo Testamento passou do 2º século. Todos foram realmente escritos ali até o 1º século, até o final. Alguns teólogos argumentam a favor dos anos 90, pois acreditam que o autor já conhecia e fazia uso do Evangelho de Lucas. Inclusive, eu tenho um livro do professor Isidoro Mazzarolo, hoje ele é da PUC do Rio Grande do Sul. Ele fala da relação
entre Lucas e João. O livro é Lucas em João. Ele acredita que realmente existe uma relação muito grande entre o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. De acordo com alguns autores do Novo Testamento, o quarto evangelho teria sido escrito entre os anos 80 e 90. Entretanto, há estudiosos que defendem datas anteriores ao ano 70 DC. Os proponentes dessa datação apontam para o fato de que o evangelista João do evangelista João não ter feito nenhuma menção da destruição do Templo de Jerusalém, uma evidência forte por parte de muitos estudiosos. A tradição o coloca próximo ao final do século I, entre 80 e 95, que é a data mais aceita. O fato de João não citar a destruição do templo, isso não quer dizer que ele não sabia dessa situação e que isso também não seria tão importante para o evangelho de João. Então isso aí pode ser questionado também. Segunda pequena seção ou subseção, então você deu um panorama no autor e na data. Então você vê que são discussões, mas hoje é bem entendido, definido que a ideia é de 95 no máximo e que o autor possivelmente é João, mas que o texto não dá essa toda clareza. O propósito do evangelho, ao que parece, o propósito principal do evangelista João podem ser duplo. O primeiro é o de testificar e confirmar na fé de seus ouvintes leitores em Cristo Jesus. E o segundo objetivo é levar os homens e mulheres a terem fé em Jesus. Esses duplos propósitos estão enfatizados em João 20:31. Estes, porém, foram escritos ou registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, tá vendo aí, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então você tem os dois propósitos aqui. Esse versículo eu acho ele lindo. Eu às vezes tomo ele em alguns estudos e palestras, porque mostra que os autores não escreveram aleatoriamente. Eles tiveram um propósito. E uma coisa interessante aqui que vocês precisam delinear é vira e mexe usar os termos ouvintes leitores. Por que ouvintes leitores? Porque os evangelhos, primeiro, são tomados de maneira na tradição oral. Então, eles são ouvindo. Por isso que a palavra evangelho não se restringe ao gênero literário, mas à anunciação, à proclamação. A palavra euangelion, boas novas, só esse prefixo eu, ele tem a ideia de bem-estar, de se sentir bem. Por isso, euangélio, de angelos, de mensageiro. Então, euangélio, novas de paz, boas novas. Então, você tem essa tradição oral, então o ideal seria ouvir ouvintes falar, ouvintes leitores. Porque quem são os leitores? São os posteriores, são aqueles que vão também não só ler, mas ouvir, mas os ouvintes foram aqueles primeiros ali da comunidade joanina. E nós somos leitores. Então a gente não ouve o apóstolo, mas a gente lê o apóstolo, né? Maravilha. Terceira subseção da primeira grande seção. A natureza de Jesus. Em João, a cristologia está intimamente ligada à teologia, pois falar de Jesus é falar de Deus mesmo. Quando a gente se refere a Jesus, nós já estamos falando de sua natureza humana. Mas quando nós falamos de cristologia, nós também já estamos falando da natureza divina. A base central de referência apresentada por João em sua cristologia está em Deus Pai, pois ao transmitir Deus, leva-o à fala. Fala também de Jesus como Filho de Deus. Filho de Deus, sua natureza humana e divina. A cristologia joanina poderia ser resumida, né? Aqui é resumida, tá errado ali, resumida,
em 3 frases. Eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai é mais do que eu, é maior do que eu, desculpa. O evangelista João tem uma grande expectativa para demonstrar que Jesus é o enviado de Deus e com isso ele transmite todos os títulos da cristologia, inclusive aqueles que demonstram a sua humanidade. Desculpa ali, gente, teve um erro que eu deixei passar de português. Segunda grande sessão. Jesus, o Verbo de Deus. Essa primeira grande sessão, ela está mais nos livros que nós chamamos de introdução ao Novo Evangelho, ao Novo Testamento, ou introdução e comentário ao Evangelho de João. Existem livros que você encontra introdução e o comentário. Toda essa parte de data, autoria, destinatário, porque não tem espaço na lição para isso, mas você tem data, autoria, destinatário, propósito do livro, teologia por detrás do livro, e a gente já falou um pouco ali que a cristologia, que vai abordar tanto a natureza humana como a divina. Quando a gente fala de cristologia, a gente já está falando das duas, porque elas são inseparáveis. Agora, o comentário bíblico, ele vai se preocupar só na parte realmente do comentário, e o ideal seria vocês comprarem comentários exegéticos, que vão dar significado e significação da palavra original que eu falo é da língua grega para o português, não só um comentário tudo no português. Claro que eu não estou desfazendo, mas o ideal é isso, porque você teria uma noção maior do que realmente o texto está querendo dizer. Primeira subseção da segunda grande seção, a revelação que ultrapassa o passado. Aí aqui, gente, eu começo fazer um link entre o prólogo de João e o prólogo de 1 João, tá certo? Olha, o prólogo de 1 João 1,4 apresenta uma particularidade com a tradição que é usual tanto para o autor da carta como para o leitor ouvinte e demonstra um acordo teológico intrínseco no seio da comunidade joanina. O texto de 1 João 1, do 1 ao 4, relembra de perto João 1, do 1 ao 18, as palavras-chave são utilizadas com um sentido diferente. A palavra arre, princípio, que aparece em João 1:1, segundo Gênesis 1:1, que vai segundo a 70, em Gênesis 1:1, segundo a Septuaginta, demarca, aí no caso em arre, na 70 também está en arre, no hebraico está Bereshit, que significa no princípio ou em um princípio, mas o ideal é no princípio, porque tem uma preposição ali chamada de preposição be, que significa em, no, demarca a ocasião em que o tempo começou para os feitos da criação que se seguiram. Em João 1:1, o em arre no princípio aponta para o mesmo momento, porém diz que já naquela época o Logos era. Estava direcionada à criação, ao início do cosmos. Então, gente, 1 João, ou o Evangelho de João, vai demarcar ali o princípio, na direção, mas que o Logos ele já era, ou seja, ele já estava direcionado à criação. Então ele está antes, mas aparece no princípio para que o cosmos seja criado, para que haja a iniciação do cosmos. Segundo Butler, no Evangelho de João, o período de tempo usado para falar de Cristo foi a eternidade. Antes, não depois, o início. Porque a ênfase era na deidade de Cristo. Então você observe que em João está falando da deidade de Jesus. Ele é antes da criação. Ele é antes da existência. Já no Evangelho, na carta de 1 João, o mesmo termo que lá no caso está arre. Já na primeira carta, no capítulo 1, versículo 1, o mesmo termo traz o significado do tempo de Jesus e as origens da comunidade joanina, ou seja, quando você lê em João, João está falando da existência antes da existência do mundo, de todas as coisas. Em 1 João, a mesma referência do arre, só que lá está arre, tem uma
preposição diferente, daqui a pouco vocês vão ver, ela demarca o início da origem da comunidade, ou seja, Jesus como o ser encarnado que vai trazer a origem da comunicação, porque você vai ver no próprio texto o que ouvimos e vimos, o que temos contemplado, o que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, o que tocamos com as nossas mãos, o que vimos e ouvimos, o que vimos com nossos olhos, isso vos anunciamos. Então você tem aí um início da propagação. Borgin afirma que não existem sinais de dependência literária direta sobre o evangelho escrito de João. Assim, a primeira carta de João e o evangelho extraem da comum tradição joanina e a formulam em suas próprias maneiras, ou seja, mesmo que haja alguma relação, mesmo que haja essa comparação, mas o autor tem essa liberdade de tomar a palavra e trazer essa palavra num sentido que a comunidade compreenda dentro daquele contexto. Segunda subseção, a natureza fundamental do verbo. A expressão ap a reis, vocês vão ver aí que alguns versículos estão tanto com ponto, com vírgula e outros com vírgula, porque essa é uma norma da revista. Então eu peguei o conteúdo que eu mandei para a revista e coloquei aqui para vocês. E você vai ver citações normal, como ponto ali no lugar da vírgula, que é o que nós usamos. A expressão ap a reis, desde o princípio de 1 João, não é igual em arre, no princípio. Olha aqui, gente. Você tem uma preposição, você tem a palavra arre, que significa princípio, e você tem ap na primeira e en. Por isso que está desde o princípio, desde, e o outro é no. Então ela é diferente, ela não é igual. No quarto evangelho, o autor descreve e considera a existência do Logos com o Pai antes da criação e passa a denotar sua agência na criação. Mas aqui o apóstolo João, sai da existência do Logos para as suas manifestações na história. Ou seja, em João ele está antes da história, ele é Deus com Deus, está participando da criação, depois entra na história porque o verbo se encarna e ele participa da história. No Evangelho de João, ele é proclamado como aquele que está na história. Ele se manifesta na história. Por isso que o que vimos e ouvimos, o que tocamos com as nossas mãos, aí você já tem a ideia de que desde o princípio, e isso lembra a transfiguração de Jesus, que eles viram também toda a sua glória. Ele estava, portanto, antes do mundo existir, ele foi antes de ele surgir na história, quando de sua encarnação. O autor joanino se volta para trás de sua experiência pessoal, para a eternidade de onde veio. Sua perspectiva abarca milhares de anos do início ao tempo de sua experiência pessoal. Então, quando João vai falar do verbo, no princípio, ele volta a milhares de anos atrás. Quando o evangelista João vai, na sua carta, falar que ele é desde o princípio, ele vai na história, desde quando Jesus nasce, e agora eles tocam, eles ouvem, eles apalpam, eles veem. Então, olha que coisa interessante, gente. Jesus é maravilhoso e o autor joanino tem toda essa ideia maravilhosa. Aliás, no prólogo, o uso do imperfeito do verbo ser, que está em en, explica claramente a existência. Existir desde o início é existir de forma absoluta, desde sempre. Então, ele era, dizendo em Apocalipse, isso, o próprio conjunto da obra, aquele que é, aquele que é, aquele que há de vir, o que era, o que é e o que há de vir, o princípio e o fim. Então você vê a eternidade de Jesus identificada nos escritos joaninos. Então ele é desde sempre, ele é antes da criação, ele é para a revelação e manifestação e ele é para a eternidade futura. Esse é o nosso Jesus.
Terceira subseção da segunda grande seção. No princípio era o Verbo. O Logos é o referencial, tanto de em arre, no princípio, quanto em ap arreis, desde o princípio. Mesmo que este último não traga o termo Logos. Então, mesmo que na carta de João a gente não tenha a palavra Logos, mas a gente tem o Logos, que é o ponto central lá do primeiro prólogo. Mas o autor da primeira carta joanina afirma que Ho euracamen tois oftalmos remon, o que vimos com os nossos olhos, demonstra uma experiência real que vai sendo enfatizado pelo fato de o autor ter tocado com as mãos. Então você não tem só eles olhando. Olha isso, gente. O jogo que é a carta de João com o prólogo de João Evangelho. Por isso que eu quis trazer isso, porque isso enriquece essa primeira lição que nós temos aqui. Então, eles viram com os olhos, eles tocaram, eles tiveram experiências sensoriais, eles tocaram, eles viram, eles ouviram com o ouvido, né? Então, que coisa maravilhosa. Marshall, desculpa, essas exposições de algo percebido pelos sentidos significam que o escritor não pode estar pensando apenas em uma mensagem ouvida. Ele deve estar pensando no aparecimento da palavra, descrito em João 1, do 1 ao 18, que foi feita carne como Jesus Cristo. Então, o ouvir não é apenas o ouvir, mas é o ver, é o contemplar, é o perceber. E aí não dá só a ideia de uma mensagem ouvida, mas uma mensagem experienciada, mas uma mensagem vivida, que é aquilo que está descrito lá em João, do 1 ao 18, que foi feita carne como Jesus Cristo. Então, esse é o Deus que está no Evangelho de João, esse é o Deus que está em 1 João. Terceira e última sessão, a encarnação do Verbo. A manifestação do Verbo e a luz do mundo. A encarnação do Verbo é um dos maiores mistérios e fundamentos da fé cristã. A vinda de Cristo ao mundo também é descrita como a chegada da luz que brilha nas trevas. João 1, 4 e 5 declara que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Aqui, tofós, né? Tofós, vida, zoe. Então, tofós, a luz. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, quem está nas trevas, quem vive nas trevas, não compreende a luz. O pecado havia mergulhado a humanidade em escuridão espiritual, distanciando-a de Deus. Contudo, Jesus, como veio como a verdadeira luz. Lembram lá de Isaías? O povo que estava em trevas viu uma luz, trazendo revelação, direção e salvação àqueles que estavam perdidos. Ele mesmo afirmou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então observem, gente, que ele é a luz. Essa citação de João está acontecendo numa festa em Jerusalém, que eles vão estender, né? Eles vão colocar 4 grandes bacias na cidade de Jerusalém, e eles colocam lá um azeite que é inflamável, e pegam aquelas roupas velhas do sacerdote, fazem de pavios, sobem longas escadas, porque fica alto, e incendeiam os pavios, e o pavio acende aquele óleo inflamável, e aquelas bacias iluminam toda a cidade. E aí Jesus aproveita esse momento da festa e proclama: ego em mim, eu sou a luz do mundo. Então não é a iluminação da festa, não são os prazeres da vida, mas é a presença da luz em Jesus. É a luz que é Jesus que traz toda a mudança, toda a transformação na vida do homem.
A gente se empolga, né, gente? Dá vontade de, né? Porque é maravilhoso. A encarnação do Verbo é uma demonstração do amor divino e da graça de Deus para com a humanidade. Cristo, sendo Deus, fez-se homem para nos trazer luz e nos conduzir à vida eterna. Que possamos viver à altura desse chamado, refletindo a glória de Cristo e levando sua luz a um mundo que ainda se encontra em trevas. A Bíblia diz, numa carta joanina, né, que quem anda na luz, quem diz que está na luz, deve andar na luz como ele andou. Nós temos que parecer, ser semelhante, ser igual em tudo a Jesus. Ele é luz, devemos ser luz. Ele é palavra, devemos ter palavra. Ele é santo, devemos ser santo. E assim vai. Segundo ponto, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Isso aqui é maravilhoso. A encarnação do Verbo não apenas revelou a luz de Deus ao mundo, mas também abriu a possibilidade de um relacionamento transformador entre Deus e os homens. João 1,12 declara: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse versículo destaca o privilégio supremo concedido àqueles que aceitam a Cristo. Gente, nem todo mundo é filho de Deus. Por mais que as pessoas dizem, não, para ser filho tem que receber, tem que crer. E aí a gente vai ter o poder de ser feito, porque quem está fazendo a ação é Deus, é Ele que nos está dando essa possibilidade. A adoção na família de Deus. Esse privilégio não é adquirido por méritos humanos, não é meritocracia, mas é um dom da graça divina, disponível para todos que colocam sua fé em Jesus Cristo. Ser chamado de filho de Deus é algo extraordinário, pois significa que deixamos de ser apenas criaturas e passamos a ter uma identidade nova e especial. Lembra que eu falei lá na lição do primeiro trimestre, e agora repito, o povo antes de Jesus nascer era dividido entre judeus e gentios. Depois da vinda de Jesus, Paulo divide a humanidade, ou seja, os povos em judeus, gentios e a igreja. Então, a igreja, a união de judeus e gentios, porque Deus derruba a separação, a barreira de separação. Então, ele vai formar esse grupo de eleitos, de salvos, de filhos de Deus, que vai ter um diferencial da criação. Essa nova vida em Cristo nos dá acesso ao Pai, nos tornando participantes de suas promessas e herdeiros da vida eterna. Outro privilégio da filiação divina é a intimidade com Deus. Romanos 8,15 nos ensina que não recebemos um espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, pelo qual podemos clamar: Abba, Pai. Esse termo expressa proximidade e confiança, indicando que Deus não é apenas um criador distante, como diz aí o docetismo, mas um pai amoroso que cuida de seus filhos. A palavra Abba, pai, isso aqui é um aramaísmo ou um hebraísmo na carta de Paulo aos Romanos, a palavra em hebraico é Av. No grego pater, então você já tem a tradução Abba pai, Av pai, né? Av pater, no grego e no hebraico. Então esse termo demonstra toda a nossa esse privilégio de intimidade com Deus. Entremos com ousadia em seu santo dos santos. Então Deus vai encostando mais, vai se aproximando mais, diferente de Oséias, né? Enquanto em Oséias Deus vai se distanciando até chegar ao nome do terceiro filho de Oséias, que é Lo-ami, que significa não meu povo, ou seja, não é mais meu povo, não faz parte mais da minha vida. Em Jesus nós somos agora pessoas que podemos clamar Av Pater, Abba Pai. Terceira e última subseção desta lição: a manifestação e a habitação do Verbo. A manifestação do Verbo significa que Deus se revelou plenamente na pessoa de Jesus Cristo, antes da encarnação.
Antes da encarnação, Deus já havia falado ao seu povo por meio dos profetas, mas foi em Cristo que essa revelação alcançou sua expressão máxima. Está em Hebreus, né? Hebreus 1, do ao 2, confirma essa verdade ao afirmar que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Jesus veio como a exata imagem de Deus, tornando o Pai conhecido de uma forma que nunca antes havia sido possível. Só conhecemos quem é Deus por causa da encarnação de Jesus. Deus se revela, Deus não quis ficar numa mônada, separado, distanciado, não, ele se revela em Jesus. Quem olha para Jesus vê o próprio Deus. Além de se manifestar, o verbo habitou entre nós, ele esteve, né? Alguns não gostam muito de usar esse termo habitou, né? O termo grego usado para João, ou por João para habitou, skenoo, significa literalmente armou sua tenda, ou fez morada. Isso nos remete ao tabernáculo no Antigo Testamento, onde Deus habitava no meio de seu povo. Isso também demonstra, a atuação. Jesus nunca parou. Quando você lê o Evangelho de Marcos, chamado de Evangelho que dá sempre movimento, Evangelho do movimento, por causa da palavra, do advérbio eutis, imediatamente. Você tem várias vezes, imediatamente, Jesus estava aqui, e imediatamente, então, assim como Deus, no tabernáculo, nunca parou, sempre se moveu, Jesus está do mesmo jeito. Então, ele é isso, ele tabernaculou entre nós. Agora, em Cristo, Deus não é mais distante ou acessível apenas por meio de rituais e sacerdotes, mas estava presente o Emmanuel, Deus conosco, pessoalmente, caminhando, ensinando e vivendo entre os homens, no deserto, gente, igualzinho Deus. É interessante isso. Conclusão: os escritos joaninos não apenas apresentam a divindade de Jesus, daquele que existia no princípio e que era desde o princípio, mas também revelam em Jesus um Jesus humano, que se encarnou e habitou entre nós. Está aí, kai logos sarx egeneto kai esconessosen en rimin. E o Logos se fez carne e fez morada entre nós. Os sinais, milagres, por ele realizados, são o testemunho vivo de que o divino esteve no mundo, e nesse mesmo contexto destaca-se a humanidade de Jesus, cuja glória já contemplamos. Queridos, essa lição eu tomei praticamente 90% tudo do meu artigo. Que Deus abençoe vocês, boa aula, aproveitem o material, um abraço, Rádio Cairene.